Feliz sábado, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Quero agradecer o privilégio de poder estar aqui na frente, repartindo a palavra de Deus com os irmãos da igreja de Marechal Hermes. É uma grande honra que eu tenho de poder falar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para o companheiro colocar ali o slide ali, né? Eu gosto sempre de pregar usando o PowerPoint. Ele me ajuda a transmitir o que eu quero passar à igreja. Meus amados irmãos, algo aconteceu nesta manhã. Ao ligar o computador da minha casa para trabalhar no sermão, o computador começou a apitar, começou a dar um barulho, começou a não querer reinicializar. Minha esposa estava dormindo na cama e eu de novo tentei ligar o computador e nada. E aí eu fui na cozinha e lá veio à minha mente fazer uma oração. Se fosse algo espiritual, Senhor, que quando eu voltasse no quarto para ligar o computador, eu conseguisse ligar, eu conseguisse terminar de preparar esses slides para compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã de sábado. Eu assisti um vídeo que eu passei até na igreja de Bento Ribeiro, que tem forças espirituais do mal agindo. Eu falei, Senhor, se for uma coisa do maligno, o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando eu for reiniciar o computador, que eu consiga ligá-lo e trabalhar. E quando eu fui para o quarto, de mim, o que aconteceu? Ao ligar o computador, esse sinal de quê, meus amados irmãos? Poder de Deus. Tem forças espirituais do mal agindo. E a gente precisa de quê? O poder do Senhor. Como eu falei aqui na escola sabatina, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus agindo em nosso ser, nós não temos poder em nós mesmos para resistirmos ao inimigo. Meu querido e amado irmão Alex, que eu falo isso com muito prazer, ele pediu para trazer uma mensagem aqui nesta manhã de sábado falando sobre a oração intercessória. Mas como eu poderia falar sobre a oração sem falar antes do grande amor de Deus para conosco? Eu espero em nome do Senhor Jesus que a igreja do Senhor seja edificada nesta manhã de sábado para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos falar com Deus pedindo a orientação do Santo Espírito. Bendito Deus, amado Criador. Mais uma vez, Pai querido, eleva a Ti os meus pensamentos em oração, pedindo a orientação do Teu Santo Espírito. Porque eu vou abrir a Tua palavra, e a Tua palavra é vida, e o Teu Espírito Santo que Ele venha falar conosco, tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir à Tua igreja. Usa-me como instrumento Teu, Senhor, para falar do Teu amor. Edifique a igreja de Marechal Hermes. Abençoe, Senhor. Fortalece, vivifica, e que ela seja uma luz cada vez mais a brilhar neste bairro com mais intensidade, para que Cristo cresça e nós venhamos a diminuir a cada dia. Em nome dele te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, Efésios 4, versículo 5, nós iremos ler em breve. Esse é o título do sermão. Por causa do grande amor com que nos amou. Que grande amor é esse que Deus tem para conosco? Em Romanos capítulo 5, versículo de 7 a 11, Deus vai mais além. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda o quê? Deus, Ele prova o seu amor para cada um de nós. Cada pessoa que está aqui,
Deus procurou uma forma diferente de alcançar cada um de vocês. Você tem noção de quão grande amor Deus tem por cada um de vocês? Cada um aqui tem uma história. Vamos ler agora, aqueles que puderem abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. E eu gosto que a igreja participe, então, se os irmãos puderem ler, eu ficaria muito feliz. Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. Assim que alguém ler, puder, fique à vontade. Versículos 4 e 5. Vou ler aqui na tela. Pode ler, meu querido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e sendo nós mortos em nós, feridos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Obrigado, meu querido. Mas Deus, sendo rico em quê? Em misericórdia, em compaixão, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em Romanos capítulo 5, versículo de 7 a 11, eu vou ler aqui, olha só o que diz: dificilmente alguém morreria por um justo. Sim ou não, irmãos? Sim. Dificilmente alguém daria sua vida por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Sim ou não? Agora olha só o que Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Um texto que todos aqui conhecem, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus é o Filho unigênito. Não cresça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou o seu Filho para quê? Para que, aqui ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, nós não temos ideia do que Deus fez por amor a nós. Porque se Cristo deixasse tudo no céu para vir aqui, para reinar, seria uma maravilha, né, Alex? Mas Ele veio aqui para quê? Sofrer. Alguém aqui você já foi rejeitado por alguém? É ruim ou não é? É triste. Alguém já lhe bateu a face? Alguém já ficou o tempo todo te provando, te testando para ver se você ia errar, para ver se você ia cair? É esse o tamanho do amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Porque quando Ele deixou o céu, Ele já sabia de tudo que iria acontecer aqui. É muito profundo, irmãos. Muito profundo. Jeremias 31, versículo 3 e 4 diz assim, ó: de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu procurei no dicionário que significava benignidade, diz assim, ó: cuja índole é boa, de bom caráter, benévolo, humano, bondoso. É por isso que Jesus precisou se fazer carne, irmãos. Ele precisou ser humano. Aquele que vai nos justificar diante do Pai, Ele foi tentado em tudo, então Ele sabe de tudo que você passa aqui nessa terra. De longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei,
Por isso, com benignidade, eu te atraí. O amor de Deus atraiu cada um aqui, meus queridos irmãos. E Deus vai mais além. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Isaías 43, versículo de 24 a 26, diz algo também muito interessante. Não me compraste, Deus falando, com o quê? Por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios, que me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não o quê? Não me lembro mais. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Que palavras reconfortantes encontramos nas Sagradas Escrituras, irmãos. Diz aqui, que não me compraste por dinheiro, mas cada um deu trabalho a Deus, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Miqueias 7, versículos de 18 a 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha a certeza que nós temos de Deus, irmãos, o que Ele fará por amor a nós. Será que Ele vai pegar todos os nossos pecados desde lançar, irmãos, no fundo do mar? Ou será que isso vai ter uma ilustração do que Ele vai fazer? É uma ilustração, irmão. Irmãos, nós temos muita dificuldade de perdoar, né? A nossa natureza, por causa do pecado, o que acontece quando a gente perdoa? Perdoa não esquecendo, né? Mas Deus diz que Ele faz o que com os nossos pecados? Ele apaga, Ele esquece, irmãos. É reconfortante ou não essas palavras? Agora uma pergunta que não quer calar. Qual a resposta que daremos a tão grande amor, irmãos? Qual a resposta que você dará a tão grande amor de Deus por cada um de nós? Deus, Ele deu tudo de mais precioso que Ele tinha por cada um de vocês. A graça, que muitos acham que é de graça, foi para o que, Alex? O sangue de Jesus. Um alto preço, o preço do Filho de Deus. A graça de Deus nos foi oferecida, Jesus. Qual a resposta daremos a Deus? Agora uma pergunta: o que Ele espera de cada um de nós, irmãos? O que o teu Criador espera de você, espera de mim. Todos aqui querem ou não se salvar? Quem quer se salvar? Levante as mãos. Todos aqui querem? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, para vocês que querem se salvar, o que Jesus Cristo está dizendo? Em 1 João capítulo 5, versículo de 11 a 12. Vamos todos ler? E o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Seu filho. Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. E aquele que não tem o Filho não tem o quê? Vida. Se eu quero me salvar, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ter o quê? Mas como é que eu vou ter o Filho? Hein? Entregando a sua vida a Ele. Mas como seria isso se a gente não vê Ele?
Pela fé. Mas qual o passo? A fé sem as obras é o quê? Como você exercita a sua fé? Tendo o Filho. Frutos. Vamos trabalhar com isso, irmãos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você vê que a palavra de Deus é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até ser dia que... Então, no texto que nós lemos anterior, dizia o quê? A vida eterna é essa. Aquele que tem o Filho tem a vida. A palavra de Deus, ela te dá mais luz. Qual a próxima luz que ela te dá? A vida eterna é esta. Está falando do mesmo assunto. Por isso que eu falei na escola sabatina que é necessário você fazer o quê? Só ler a palavra de Deus? É necessário você estudar, ver os textos que falam do mesmo assunto, que aí vai trazendo mais luz, mais entendimento à sua mente. O que a palavra de Deus aqui está dizendo? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, você só conhece uma pessoa através de quê? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Como eu vou conhecer o meu irmão? Como eu vou conhecer o Alex se eu não me relaciono com ele? Todos aqui levantaram a mão que querem se salvar. A salvação é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Então, para eu me salvar, porque eu quero me salvar, é necessário que eu vá a Jesus, que eu conheça a respeito dele. E como eu vou conhecer a respeito dele? Me relacionando com ele. Um relacionamento saudável existe através de 3 fundamentos. Pode ter outros. Eu coloquei aqui para mim os 3 principais. O que eu escrevi aqui? Ouvir, testemunhar esse relacionamento ou conviver no dia a dia. É ou não é, irmãos, isso daqui que eu coloquei? Vamos lá. Preciso falar, ouvir no dia a dia. Ouvir Deus falar. Irmãos, no domingo estudamos na igreja de Bento Ribeiro como foi difícil o livro sagrado ter chegado até nós. Que mensagem inspiradora da minha querida irmã Conceição da igreja de Madureira. Eu via Deus falando através dela, irmãos. Quanto sangue foi derramado para que vocês tivessem acesso hoje a esse livro sagrado? É sério, não é, irmãos? Hoje damos valor a essa história de amor, o amor de um Deus que nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que esse será o tema do estudo da eternidade. Ouvir Deus falar das Sagradas Escrituras, irmãos. Só que nós vamos falar o quê? Sobre o falar com Deus, que é a oração. O privilégio de falar com Deus. Sabe de onde eu tirei esse texto? Do livro Caminho a Cristo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que eu vi os pilares dos momentos a sós com Cristo quando eu li esse livro, Caminho a Cristo. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor pegou uma pessoa lá de fora, que durante mais de 2 décadas tinha esse relacionamento com o Senhor, para trazer para ensinar o teu povo aqui de dentro. Ensinar o povo de Deus a ter relacionamento com Deus. E eu fiquei maravilhado, irmãos, porque tudo que foi apresentado nos momentos a sós com Cristo, eu li nesse livro. Olha só o que diz. Deus nos fala pela natureza, pela revelação, pela sua providência e pelo influxo de seu Espírito. Isso, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele o nosso coração, para ter vida e energias espirituais. Nós precisamos de quê? Cumpre estarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial.
Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Olha só, irmãos. Podem os nossos pensamentos se dirigir-se para Ele. Podemos meditar nas suas obras, nas suas misericórdias, nas suas bênçãos. Mas isso não é o sentido mais amplo de comungar com Ele. Para ter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca da sua vida. O que ele está dizendo aqui, irmão? O sentido mais amplo de comungar, de ter comunhão com Deus, é quando você tem o que lhe contar através da sua oração. Irmãos, isso é muito sério. O sentido mais amplo de você comungar, de você ter comunhão com o teu Criador, é quando você conta para Ele. Contar o quê? A tua vida. Olha só, irmãos. O que é a oração? Ellen White diz nesse livro Caminho a Cristo: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Olha só o que ela diz: não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. Irmãos, antes dos momentos a sós, muitas vezes as minhas orações eram pedir e agradecer. Pedir e agradecimento. No relacionamento, irmãos, não é um relacionamento esse, onde você vai ao teu Criador só para pedir e só para agradecer. Poxa, já vem o Marcelo de novo. Já sei de tudo que ele vai falar para mim. Só que a White diz que nós devemos ir a Cristo em oração como a um amigo. Quando você vai para um amigo, você só pede, você só agradece? Não. Você conversa, irmão. Você abre o seu coração. Irmãos, é uma terapia você falar para Deus. Você abrir o coração para Ele. Você falar tudo. Aqui diz, ó, não que se torne necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Ele já sabe de tudo, mas num relacionamento Ele quer ouvir. O que você tem para contar, irmãos, é confortante, porque Ele é o único que pode me ajudar. Ele é o único que pode te ajudar. Então, quando você vai para Ele, você conta as suas alegrias, as suas vitórias, mas chega um momento que Ele quer saber também que as suas derrotas. Para quê? Para Ele poder te ajudar, porque o poder vem dele. Aí você fala assim: poxa, Senhor, de novo eu errei nesse sentido. Poxa, Senhor, eu estou triste, mas poxa, de novo eu fraquejei. Me ajuda. Acalma o meu coração, me dá mansidão, me dá domínio próprio, ajude-me a frear a minha língua. E aí você começa a conversar com aquele que é o único que pode te ajudar. E aí o que ele faz? Quando um filho vai a ele, não para pedir nem para agradecer, mas falar: Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer o que o Senhor pede. O sentido mais amplo de comungar com Deus é abrir o coração a Deus como a um amigo, irmãos. Que confortante ouvir essas palavras. Olha só, quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deveriam orar, instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus, a lançar sobre Ele todos os seus cuidados, e a certeza que lhe deu de que suas petições seriam o quê? Ouvidas. Constitui também para nós uma certeza. Jesus, desde enquanto estava entre os homens, muitas vezes entregava a oração. Nosso Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Se o Filho de Deus
ele fazia isso, irmãos. O que nós devemos fazer então? Se o Filho de Deus ia ao seu Pai em busca de forças espirituais, porque ele não podia usar sua divindade, quanto mais a nós. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal, suportou lutas e agonias de alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e um privilégio. Irmãos, olha o que diz aqui. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e um privilégio. É profundo ou não é, irmãos? Agora, irmãos, eu tenho uma coisa muito séria a dizer para vocês. Se nós, porque eu me incluo, não estivermos sentindo prazer em orar, em ler a palavra, sabe o que isso quer dizer? E qual das duas naturezas está falando mais alto? Se quando você dobra os seus joelhos, você fica doido para terminar essa oração, se você faz uma oração curta, uma oração rápida, não priorizando, sabendo que o Rei de todo o universo, ele está ali pronto para te ouvir, mas você entra e sai na sua presença como um relâmpago, como um decrete, né? Porque a sua natureza, ela não consegue ficar na presença de Deus. Tem alguma coisa que está errada ou não, irmão? Eu ouvi de um pastor que me ficou muito triste, dizia que ele lia a palavra de Deus porque tinha que ler. Eu falei, Senhor, como pode ser isso? Está na carne, irmãos. A natureza carnal está falando muito mais alto do que a espiritual. Irmãos, isso é simples. Enquanto sua natureza carnal está falando mais alto, quando você estiver orando, o que vai acontecer? Você vai sentir aquele desconforto, aquela agonia. Quando a natureza espiritual estiver mais forte, irmãos, você vai começar a sentir prazer, você vai começar a abrir o seu coração a Deus como um amigo, você vai procurar ter o que lhe contar. Isso é um beabá da vida espiritual, mas parece que a gente tem que aprender essas coisas de novo, irmãos. Um livro, irmãos, que eu estou degustando, né? O que você degusta? Você come com rapidez ou você come saboreando, né? Olha como é que é o livro, todos chiquinhos, né? Eu gosto de marcar, irmãos. Olha só o que eu vou ler para vocês, irmãos. Enquanto o povo se acha destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito lhe toca o coração, então os sermãos não ficarão sem efeito. Guiados pelo ensino da palavra de Deus, com a manifestação do seu Espírito, no exercício da sã discrição, os que assistem às nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando para o lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Reavivamento verdadeiro. Enquanto o povo se acha destituído do Espírito Santo de Deus, as coisas espirituais não têm prazer. É por isso que quando você ora ali, né, 3 minutinhos de oração, você acha que está suficiente. Você fica agonizado se aqui um mensageiro ou alguém ora um pouquinho mais. Irmãos, isso é sério, sabe por quê? Cada um sabe o seu termômetro. Eu não sei aqui da vida de ninguém. Um pouquinho mais da vida do Alex, porque a gente conversa um pouquinho mais. Mas eu não sei o seu particular, como está o seu relacionamento para com Deus. Então cada um ele sabe se tem que melhorar ou se tem que... Irmãos, eu estou sabendo que aqui está tendo um grupo de oração na igreja. Eu vou ler algo aqui que já foi lido também. Não estava nem no sermão, mas o Espírito de Deus subiu para ler.
Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração. Os fundadores desta igreja sabiam que lutar com Deus em oração. E quando eles lutavam com Deus em oração, o que acontecia? O Espírito Santo era derramado no meio do povo. É sério, não é, irmãos? Diz aqui, esses porém estão se retirando do cenário. E quem é que está surgindo para preencher esse lugar? Será que estamos à mesma altura? Será que estamos lutando com Deus em oração? Ou a oração é, quando der, dá para Deus as migalhas? Como se comporta a geração que surge? Irmão, sabe uma coisa que eu falo na igreja de Campo Ribeiro? Chegou a tua vez, chegou a minha vez. O que nós vamos fazer? Chegou a sua vez, meu querido. Está à altura dos pioneiros? Ou nós seremos aqueles pelos quais o mundo está adentrando a igreja, irmãos? Porque só tem duas classes na igreja: aqueles que acham que não tem nada a ver, ou aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, para finalizar, diz aqui, estamos nós apenas quanto à obra desenvolvendo no santuário celestial, ou estamos à espera de algum poder que agite a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Não. Tal tempo nunca virá. Olha só, para aqueles que não querem se unir em oração, há na igreja pessoas não convertidas que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar o quê? Menos. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Aqui a serva do Senhor está dizendo, há na igreja pessoas não convertidas que não se unirão em oração. Então, se você acha que tem a liderança pedindo para que a igreja ore, irmãos, leia a palavra de Deus que você vai ver que isso não é coisa de homens, isso é coisa de quem? Do Senhor. Porque através da oração o Espírito de Deus é derramado. E só aqueles que serão guiados pelo Espírito de Deus serão filhos de Deus, como diz Romanos 8,14. Nosso Pai Celestial, irmãos, isso daqui está tudo nesse livro, O Caminho a Cristo. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É o que Deus mais quer, irmãos. Como pais e mães, quem que não quer abençoar seus filhos? Eu tenho aqui a minha esposa que faz o que pode, o que não pode para satisfazer as necessidades das nossas filhas. Qual o pai, qual a mãe que não se sente prazer em satisfazer as necessidades? É a mesma coisa Deus para conosco. E diz assim, é nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Deus está falando para a igreja, irmão. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecida a Deus as nossas necessidades. Irmãos, há uns 2 sábados atrás foi o Adilson Pereira da Silva pregar lá na igreja. Uma mensagem simples que falou ao meu coração de uma tal forma. Por isso que eu não comecei esse sermão sem falar antes do amor de Deus. Um homem que já matou cerca de 120 pessoas, que já fez o que fez. Um homem que estava já ali largado para morrer, fez uma oração sincera a Deus,
Deus está pronto para ouvir a oração sincera no mais humilde de seus filhos. Você quer me conhecer? Eu vou provar para todas aquelas pessoas ali o que eu posso fazer na tua vida. Porque Deus foi desafiado. Falou que nem Deus dava jeito na vida deles. É triste, irmãos, eu ouvi de uma pessoa na igreja que diz que nem Deus fazia ela mudar de ideia. E sabe o que ela estava querendo fazer? Se divorciar. E ela falou isso para o seu marido. E aí ele perdeu a esperança. Ele falou, se ela falou isso, que nem Deus muda. Deus foi desafiado. E Deus fez uma maravilha na vida do Adilson. E depois de 30 anos, irmãos, aproximadamente, não sei o tempo certo, quando eu olhei para ele, pregando esse sermão dentro dele, eu vi tanta paz nele, tanta mansidão. Uma pessoa que tinha até dificuldades para falar. 73 anos, se eu não me engano, veio lá de Queimados, irmãos, pegou trem. Quando ele me mandou uma mensagem às 7h30 da manhã, ele já falou assim, já estou no trem. Que respostas nós daremos a tão grande amor demonstrado por nós? Deus, ele provou o seu amor enviando o seu Filho. E nós, irmãos, qual a prova que nós daremos para Deus que nós o amamos? Tratando as coisas espirituais. Olha só, irmãos, o que pensaram os anjos a respeito dos pobres e desamparados seres humanos? Os anjos, o que pensaram os anjos? Os pobres e desamparados seres humanos sujeitos à tentação. Quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelentes para eles, Deus se inclina para nos ouvir. Que coisa maravilhosa! Pronto para lhe dar mais do que sabem pedir ou pensar, contudo oram tão pouco, e tão pouca fé exercem. Mateus, né? Eu não vou ler aqui tudo porque aqui fala de Jesus, né? Um texto que o Alex falou lá, né? Jesus estava fazendo uma purificação do templo e Jesus falou uma coisa muito interessante. A minha casa, esta casa é a casa de quem? Do Senhor. Essa casa é do Senhor. Ele comprou com o seu sangue. E olha o que ele está dizendo aqui. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de quê? E por que oramos tão pouco aqui, irmãos? Eu fiquei refletindo, por que a igreja de Deus não fica aberta 24 horas? Para que todos aqueles que quisessem pudessem vir aqui dentro em busca de ter um local onde pudessem orar a Deus. Vocês veem a igreja da Glória vai ficar aberta quase como toda a igreja universal. A casa de Deus será chamada casa de oração, irmãos. Quando oramos juntos, o que acontece, irmãos? Agora, quando nós oramos juntos, o que acontece? Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás o quê? Por meu Pai. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir ou não? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. 2 ou mais significa o quê? A igreja junta para orar. Quando a igreja ora, ela prega a palavra de Deus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 14 a 16. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio deles e disse que, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente. A igreja, quando ela é revestida de poder, ela é revestida para pregar a palavra de Deus.
ora, ela prega o Evangelho da salvação. Quando a igreja ora, o Espírito Santo de Deus é derramado em nosso meio. Atos 4:31. Esse texto que o Alex ele lê todas as quarta-feiras que ele vai pregar em Neto Ribeiro. Lê para mim, por favor, igreja. Olha o que Deus diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos da casa de e quando a igreja anunciava a palavra de Deus. Os pioneiros adventistas sabiam que lutar com Deus em oração e o fluir do derramamento do Espírito Santo. A palavra de Deus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Uma irmã lá da igreja de Praça Seca, quando ela estava orando lá, a Cláudia, e ela sentiu um tremor. E ela pensou que fosse coisa da sua cabeça. E depois ela perguntou para a irmã que estava com ela: você sentiu alguma coisa? Ela sentiu também, ela sentiu o chão tremer. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, irmãos. Quando a igreja ora, o chão treme pelo poder de Deus. A palavra de Deus não diz que Deus se faz presente. Quando a igreja ora, há o que? Unidade no nosso meio, irmãos. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era o que? Um coração, a alma. Ninguém se considerava o que? Exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era o que? A unidade na igreja, irmãos, se não há ainda, porque está faltando ter oração, porque onde o Espírito Santo atua, o que acontece? Ele une. Irmãos, tem uma bem-aventurança que ficou gravada em minha mente quando eu li ela. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Serão o quê? Não, diz assim, porque serão chamados filhos de Deus. Tem você pacificado? Porque se quem pacifica será chamado filho de Deus, quem bota mais lenha na fogueira para ver contenda será chamado de quê? Irmãos, a gente não sabe quem é quem na igreja, mas pelos frutos cada um conhece as suas obras. Se eu estou sendo um pacificador para trazer unidade na igreja, a palavra de Deus ela diz do quê? Eu serei chamado filho de Deus. Agora, se eu faço a obra do adversário, eu estou sendo chamado de quê? É claro, irmãos. Quando a igreja ora, ela recebe poder para testemunhar. O Alex ficou um ano lá, né? Falando sobre Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, sabe para que a gente precisa do Espírito Santo de Deus? Para tudo, né? Mas uma das coisas importantes, olha só. Mas receberei poder ao descer sobre vós o quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, por que a gente precisa do Espírito Santo de Deus para poder ser testemunha? Uma pergunta só para fazer a gente refletir. Hoje da nossa fonte, ela sai 2 tipos de água? Sim ou não? Da nossa fonte hoje, do Marcelo, só sai um tipo de água, às vezes sai 2 tipos de água? Deveria sair um tipo só de água, né? Mas às vezes o velho homem, ele... E às vezes do Marcelo acaba saindo 2 tipos de fonte de água. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando a igreja estiver revestida de poder, só será um tipo de fonte. Só sairá água doce. Só sairá água da vida. Irmãos, só para refletir, o que aconteceu com Pedro? Saíram 2 tipos de água.
2 tipos de fonte de água. Saía 2 tipos de água da mesma fonte. Ele e a fonte, saía 2 tipos de água dele. O eu ainda estava prevalecendo. E o que aconteceu quando o eu prevalece? Senhor, vou contigo até a morte. Eu te negar? Senhor, de modo nenhum farei isso contigo. Mas quando ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus, o que aconteceu com ele, irmãos? Não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e entra. O eu foi jogado no chão. Jesus Cristo foi exaltado. Os milagres de Deus aconteceram. Olha o que Jesus Cristo disse, irmãos. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Quem foi que proferiu essas palavras? O que ele estava querendo dizer? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O Espírito Santo. Por que Jesus Cristo já queria que esse fogo já estivesse a arder? Porque ele sabia que quando o Espírito Santo de Deus fosse derramado, o que iria acontecer com a sua igreja, hein? Pedro estava cheio do seu eu, milagres, transformações, um sermão, irmãos, quase 3.000 almas. Mais um sermão, quantos, Alex? Deus, ele quer salvar a todos, ele quer que todos estejam cheios do Espírito Santo de Deus, mas só estará cheio em pagar o um dom tão precioso, irmão, não será dado de qualquer maneira. Então, olha só, Deus ele só precisa nessa igreja de uma única pessoa, cheia do Espírito Santo de Deus, para contagiar todo esse bairro. Mas ele quer centenas, ele quer milhares cheios do seu Espírito. Qual a resposta que nós daremos a tão grande amor, irmãos? Deus ele provou o seu amor, dando o seu Filho. Ele deixou ser atraído por nós. Tenho, porém, batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realizasse. Jesus Cristo queria muito que isso acontecesse, meus queridos irmãos. Para falar da oração, eu tinha que falar do grande amor de Deus para conosco. Eu também tinha que falar do relacionamento, senão não teria sentido a oração, sim ou não? Sim. Para finalizar, irmãos, olha o que Deus espera de cada um de nós. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O coração é o quê? A mente. Abrir o coração a Deus como um amigo é o quê? É você abrir somente para com Deus, irmãos. Rasgai o vosso coração, vai com Ele em oração e abre o seu coração para Ele. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Joel 2,23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. O que são essas duas chuvas, irmãos? A chuva do Espírito Santo de Deus, a chuva temporã. O apóstolo Pedro, ele diz no livro de Atos que foi o que aconteceu lá na época do Pentecostes. A chuva seródia, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Joel capítulo 2, versículo de 27 a 32. Saberão que eu estou no meio de Israel,
e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, sonharão e os vossos jovens terão visão. E até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Irmãos, tudo que eu li aqui em Joel, ele fala da promessa de Deus do batismo do Espírito Santo. Só que ele começa aqui, Joel 2, versículo 13: rasgai o vosso coração a Deus. Tem você rasgado o seu coração a Deus em oração? Tem você dizendo a Deus: Senhor, eu falo, e a minha palavra, ela não tem poder para convencer as pessoas? Tem você aberto o seu coração e dizendo para Deus: Senhor, eu quero salvar almas para o teu reino, me usa-me como instrumento para levar salvação a outras pessoas? Começa aqui, rasgai o vosso coração, porque Joel capítulo 2 está falando sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, que o seu povo não será envergonhado, o meu povo jamais será envergonhado, porque quando Satanás ele acha que está vencendo, ele está sendo derrotado, irmãos. Foi isso na época da perseguição. Um texto do Espírito de profecia, do grande conflito, que eu nunca mais esqueci, irmãos. Quanto mais somos ceifados por vós, quanto mais crescemos em número. O sangue dos nossos mártires é semente. Quando o inimigo achou que estava vencendo, irmãos, foi o momento em que a igreja estava mais avançando. Por quê? O joio meteu o pé. O povo de Deus, ele fala do quê? O coração está cheio. Para onde quer que eles iam, eles levavam a palavra de salvação. Então o evangelho se espalhou como o quê? No folhas de outono. É maravilhoso, irmãos. O meu povo jamais será envergonhado. Estamos num tempo, irmãos, de clamarmos a Deus de dia e de noite pelo batismo do Espírito Santo. Irmãos, através dos meus estudos pessoais, eu tenho certeza que Jesus já poderia ter voltado. Ele só não voltou ainda por amor a mim e por amor a você. Se na época da Ellen White, nenhum MP20 estariam preparados para que Jesus Cristo voltasse, uma coisa que eu falo, imagine hoje, irmãos. Facebook, internet, videogame, futebol, WhatsApp, Instagram, tudo isso aí que tem hoje em dia para distrair as massas, irmãos. Vocês imaginem, se na época dela que não tinha quase nada disso, imagine hoje, séries, Netflix, tudo isso que a nossa natureza gosta, se não estiver convertida a Cristo. Irmãos, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam por demorar, ele está sendo longânimo. Para finalizar, eu quero abrir a palavra de Deus com vocês em Apocalipse capítulo 19. Só para confirmar o que eu havia falado aqui. Lê para mim, por favor, Alex, o versículo 7 e o 8. Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Lê para mim, por favor, meu querido. Olha o que a palavra de Deus diz. Alegremos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas são o que, igreja adventista? O que são as bodas do Cordeiro?
A volta do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz agora. Usa a esposa a si mesmo, já se ataviou. O que significa isso? Se ataviar. A esposa se aprontou para a volta de Jesus Cristo. Então o que está voltando para que ele volte? A sua noiva se aprontar. Irmãos, até numa festa de casamento nos dias de hoje, o noivo ele não está lá no altar e fica aguardando a esposa entrar. E quando ela está pronta, ela entra toda exuberante, maravilhosa, pura, imaculada, sem ruga, sem manchas. Pode continuar, meu querido. Onde lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Obrigado, meu querido. Isso significa o quê? A justiça de Cristo foi imputada sobre ela e elas não têm mais pecados. Amém. Irmãos, a mensagem deste tamanho de Salmo ela engloba vários fatores. O amor de Deus, ele provou o amor dele. Segunda parte que eu falei aqui, eu falei sobre o quê? Qual a resposta que nós daremos a tão grande amor? Qual a resposta que você dará a Deus a tão grande amor? O terceiro, relacionamento. 3 pilares. Falar, ouvir e testemunhar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Hoje é meu aniversário e eu tenho a grande honra de poder repartir a palavra de Deus aqui com vocês. Eu já tenho uma programação preparada já e eu vou poder ficar com vocês aqui nesse dia. O Alex me perdoe se fosse uma outra data, mas a minha família está reunida lá me esperando na casa da minha mãe. Mas o meu coração queria estar aqui com vocês, meus queridos. Sabe por quê? Eu quero me preparar para esse evento. Quantos aqui já ouviram uma parábola de algumas pessoas que não estavam vestidos à altura das bodas de casamento? Quantos aqui já ouviram? Quando chegou lá, opa, peraí, as suas vestes não são dignas de estar aonde? Porque o lugar não é aqui, apartai-vos porque eu não te conheço. O Alex acabou de ler aqui que a sua esposa, ela recebeu o quê? Ela recebeu, era dela? Não era dela, irmãos. Então aqui é o dia hoje de se preparar. Irmãos, fiquei muito feliz de ver a iniciativa da igreja de Marechal Hermes se preparando para esse evento. Nós, em Vento Ribeiro, já fizemos essas 10 horas um pouquinho atrás, né? 10 horas de jejum e 10 dias de oração, já fizemos um pouquinho a tempo. Eu fico feliz de vocês estarem fazendo. Fiquei feliz ao ouvir aqui nos anúncios que de 3 em 3 meses a igreja tomará uma postura nessa guerra espiritual. E no final, meus amados irmãos, vocês vão ver o que Deus já está fazendo nesta igreja. Aleluia! Porque quando chegar o momento decisivo da história da humanidade, a gente tem que estar o que era essa. É por isso que o exército treina e treina. Eu ficava marchando para caramba esse dia todo no quartel. Para quando chegar o momento decisivo, a tropa está preparada. Nós somos o exército do Senhor. O nosso preparo é a oração, a palavra. Para quê? Atos 1:8, testemunhar, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu li aqui, se aqueles acham que toda a igreja vai ser reavivada, tal tempo nunca virá. Devemos entrar na obra individualmente. Cada um tem aqui a sua parte a fazer. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador. Obrigado, Senhor, por tão grande amor demonstrado àqueles que não mereciam. Eu sei quem eu sou, Senhor, e te agradeço por ter
me resgatado junto com os meus irmãos. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder ter nascido no Brasil, onde eu pude conhecer esse amor, onde eu tenho paz e liberdade religiosa para poder te adorar. Se nós fôssemos como os países muçulmanos ou outros países onde isso não acontece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mesmo, Pai, por ter nascido nesse país, ter conhecido a sua igreja verdadeira. A igreja que guarda os teus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Pai, querido, foi falado muitas coisas importantes aqui hoje para a tua igreja. Mas se o teu Espírito não fizer com que essas verdades fiquem guardadas no coração, será simplesmente palavras ao vento. Por favor, Senhor, abençoe a igreja de Marechal Hermes, para que tudo que foi falado aqui possa ficar em sua mente e em seus corações. E que os seus relacionamentos com Deus sejam reavivados, Senhor. E com esse reavivamento espiritual venha a tão necessária reforma de tirar tudo aquilo da nossa vida que não presta e colocar coisas lindas do reino dos céus no lugar. Abençoe a igreja de Marechal Hermes. Abençoe a sua liderança. Que o teu Santo Espírito, Pai, que una essa igreja e que eles brilhem cada vez mais com intensidade neste lado. E que eles se preparem para receber a plenitude do teu Santo Espírito, a tão aguardada chuva seródia, Senhor, para finalizar a obra de Deus aqui na terra e para também poderem estar de pé quando acontecer a perseguição dos últimos dias. Abençoe a tua igreja que irá permanecer aqui em oração neste momento de consagração a ti. E aqueles que não puderem ficar, Senhor, o Senhor também seja com eles. Dai-nos a tua bênção, a tua companhia, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.